Então nós estamos de volta na live, aí acabou a live anterior, aí acabou o tempo de em torno de 1 hora. E nós estamos falando aí sobre os cogumelos nos agroecossistemas. Então você que ainda tem interesse aí em aprender, em dialogar mais sobre esse assunto, nós estamos conversando com o professor, pesquisador aí, produtor de cogumelos, o Celso Vetti, de Pato Branco, no Paraná. Nós podemos falar alguma coisa em relação a investimentos, mas o detalhe do investimento, que já posso te adiantar, Ana Luísa Santiago, é que vai depender do capital que você tem necessário para desenvolver tua produção. E aí ele está muito mais associado também assim, quanto você tem para investir de capital fixo, né? Porque na produção de cogumelos, você tem, além do capital fixo, tu vai ter os capitais variáveis, que são para a produção de substrato, para a organização de materiais, enfim, galpões. A parte mais, enfim, que varia conforme o aumento da tua produção, tá? Outra coisa interessante, antes de se pensar em investimentos, é estudar muito a questão do mercado, né? Onde eu quero consumir, onde eu quero vender esses cogumelos, né? Porque às vezes tu vai iniciar uma produção, enfim, todo motivado, mas daqui um pouco tu tem que ter uma certeza em relação a onde vai ter a venda desses cogumelos. Se vai ser uma venda direta ao consumidor, vou vender em feiras, vou vender em mercado, porque o que eu observo é que esse é um grande segredo aí. Os cogumelos, eles são bastante perecíveis, né? Quem não conhece, então a durabilidade máxima aí é 10 dias. Então, passou de 10 dias aí, esses cogumelos aí, dependendo da situação, eles já começam a estar em condições não consumíveis, né? Ou com risco de consumo. Então, primeira coisa, estude o mercado, veja a região onde você está inserido para começar a produzir esses cogumelos para cultivar. E aí você tendo uma noção de qual a sua demanda, aí você inicia com um planejamento de como está produzindo esses cogumelos. Bom, eu vou produzir 30 quilos por semana para atender aqui a minha região em Santa Catarina. Uma região aí de, vamos chutar aí uns 30 quilômetros aí. O que acontece? Tem que levar um produto fresco para o teu consumidor, né? É essa que vai ser o diferencial das produções que a gente observa hoje, né? Bom, em relação à especialização, eu fiz o meu primeiro curso com o Celso e faz em torno de 5 anos que eu estou trabalhando aí e desenvolvendo e me apropriando de algumas técnicas. Porque produção de cogumelos tem tecnologia, mas também tem o desenvolvimento próprio de cada fungicultor, né? O substrato, né? O substrato que tu vai desenvolver, por exemplo, ele está muito assim focado no que você tem de material regional, né? Que o Celso falava antes das propriedades, né? Então tem na minha propriedade lá o capim, eu tenho a cana, enfim. E eu vejo isso como um dos grandes gargalos na produção, a produção do substrato, porque assim, se a pessoa, como é que eu vou conseguir escalonar a produção sem fazer substrato? E para mim fazer o substrato, eu tenho que ter algumas quantias de materiais ou de materiais próximos, né? Para compor esse substrato. Porque às vezes acaba ficando inviável, né? Dependendo do material que tu vai utilizar, fica inviável de tu produzir. Então, tem que estudar bastante para ver alguma composição de substrato que tu tenha materiais próximos, né? Para isso se tornar uma produção mais fácil e mais viável economicamente. Então, Celso, já dei algumas informações aí, conversando um pouco, fica à vontade aí para seguir. Deixa eu ver algumas perguntas. Ó. Como ter acesso às primeiras sementes? Existem alguns, são poucos laboratórios de produção de semente a nível nacional. O estado de São Paulo é a região onde tem maior facilidade de você encontrar os inóculos, né? Que a gente chama de sementes de cogumelo, que é um micélio colonizado em um tipo de substrato, geralmente é grãos. Então vem um micélio colonizado em algum tipo de grão e ele é destinado em pacotes e pode ser enviado para você na sua casa pelo correio, né? Pode procurar via internet,
Mas esse movimento está descendo cada vez mais para o sul do país, né? E é possível o próprio produtor rural, a partir da compra da primeira semente, começar a produção do micélio. Ou até mesmo de um cogumelo. É possível você começar a reprodução, né, a produção do inóculo, né, do cogumelo, a partir de um cogumelo comprado, por exemplo, numa bandejinha. É possível. Claro, exige um certo conhecimento. Então, o indicado, geralmente, as pessoas comprarem essa semente, esse inóculo de laboratórios especializados, e com o caminhar da produção, você poder fazer isso dentro da propriedade. Isso é mais uma coisa que entra dentro do que a gente estava falando, que é do ciclo. Se você produzir a semente dentro da sua propriedade, é um custo a menos que você vai ter de trazer ela de fora. Então, existe essa possibilidade de autossustentabilidade dentro de um estabelecimento rural, de um agroecossistema, onde o produtor tenha os elementos necessários para fazer o cultivo. Claro, com exceção de pequenas coisas, como, por exemplo, um pacote, um filtro, ou até mesmo a própria bandejinha para você embalar o cogumelo e assim por diante, né? Talvez você ainda tenha que pegar no mercado local ou de fora. Mas é possível se tornar cada vez independente, cada vez mais independente, né? E poder produzir isso. Mas com o tempo pode valer a pena você comprar do que você produzir. Depende da mão de obra, da demanda de cada situação, né, da pessoa, né? Mas no início é indicado fazer essa compra. Pode falar, se o pessoal que fez pergunta antes não foi respondida, pode fazer de novo. Agora vamos responder perguntas aí no início dessa segunda parte. Depois a gente complementa mais algo e finaliza, né? Algo só para contribuir ali que você falou da produção dos grãos, né? Grãos mesmo, sementes vegetais, eu vejo como interessante, principalmente porque hoje se tem na produção dos inóculos é trigo, né? E eu vejo que deveria haver um incentivo, ou as pessoas também, pelo menos é uma sugestão, né, de começar o plantio de sorgo, porque as sementes menores são mais fáceis, né, para dispersão do micélio dentro do substrato, né. Então, uma facilidade aí, e que o trigo ele tem alguns desafios, né, a relação da umidade dele, enfim, para a produção de inóculo, é algo que às vezes dá bastante problema com bacteriose, né, na produção do inóculo. Pelo menos eu tenho feito alguns testes e isso tem ocorrido. Então, essa umidade em relação à semente para produzir o inóculo do fungo. Tem uma pergunta, no bloco ocorre mais reprodução vegetativa ou por trocas genéticas? É do Vivirato. Assim, né, que é o bloco de substrato, para quem está chegando agora, esse substrato é composto por uma matéria de origem vegetal, que está iniciando um processo de decomposição. Você inocula um fungo de interesse, por exemplo, lá você pode pegar o Pleurotus de Jamur, né, salmão. Você inocula aquela espécie, aquela variedade, ela vai ter crescimento vegetativo, né, que a gente chama de corrida micelial. Então, aquele micélio vai percorrer, colonizar o substrato, vai ganhar um corpo, vai ganhar uma força, né? Vai ser assim, vai criar estrutura de raízes, né? De hifas de micélio, para produzir o cogumelo. E aí, o cogumelo, que produz os esporos, aí, né, nesse estudo, seria a parte de reprodução sexual, né? Sexuada do cogumelo. Então, no cultivo, o que é importante você saber qual espécie que você está inoculando ali e as características daquele micélio para você verificar se realmente é ele que está crescendo. Que pode existir a possibilidade de ocorrer contaminação por esporos de fungos que vêm do ar, principalmente espécies de cogumelos nativos daquele ambiente, né? Que podem estar competindo com o substrato. Então, aquilo vai gerar um prejuízo ali para o produtor. Então,
para evitar contaminantes, volto àquilo que eu já tinha dito, né? A asepsia do ambiente, das estruturas de cultivo, também a manipulação, né? As mãos, as vestimentas, o local, tudo. É muito importante essa asepsia para que você evite os contaminantes. Outra característica bem importante que destaque nessa questão de substrato é a pasteurização, né? O processo de pasteurização é muito importante porque é ele que elimina do próprio substrato alguns micro-organismos nocivos que podem estar competindo com o cogumelo, né? Então, na etapa da colonização, do crescimento do micélio pelo substrato, seja ele em toras ou até mesmo numa palhada ou na serragem, que também é muito utilizada, o principal competidor com o fungo ali são esses fungos nativos que podem estar contaminando o substrato, ou seja, competindo com o cogumelo de interesse que você inoculou e que você quer cultivar. Depois, na etapa da frutificação, que é a etapa de produção do cogumelo, né, do basidioma que a gente falou, aí os principais competidores, né, vamos dizer assim, mas faz parte do ciclo natural, são os insetos, né? Existem alguns insetos que se alimentam do cogumelo, utilizam o cogumelo também para sua reprodução, então você tem que fazer um manejo, principalmente a vedação da estrutura de produção, é o manejo mais interessante de ser feito para evitar o contato direto com esses insetos que vão prejudicar, né, o produto final, que é a colheita ali, né, que é o que vai ser comercializado. Então também pode gerar um certo prejuízo se você tiver um ataque ou uma infestação de algum elemento aí, de algum inseto, prejudicando a comercialização desse cogumelo. Contribui só com uma coisa, Celso, aí no sentido, na produção ali, quando você tem o basidioma, eu tive uma experiência no Rio Grande do Sul, e quando tu fala da questão da asepsia, até a asepsia e a água limpa, né? A água de irrigação, de umidificação do ambiente, eu tinha um agricultor lá, ele estava com um problema, não sabia onde era, enfim, a situação. Aí nós fomos analisar fundo a fundo, a caixa d'água estava toda suja. Então, a caixa d'água de irrigação toda suja. Então, os cogumelos, os primórdios vinham, aí começava a pinar, que é um termo que a gente chama, e não saía daquilo, já estava contaminado com outro fungo. O outro fungo mais invasivo viria sobre o basidioma. E bactéria também, né, provavelmente. Bactéria também. Mas tinha esporulação, tinha os conídeos, né? Que são as estruturas reprodutivas dos fungos que não tem basidioma, né? Beleza. Vamos ver ali aquela outra pergunta sobre asepsia. É que assim, vocês vão realizar um processo de cultivo. O substrato não pode estar muito decomposto e também nem muito verde. Existe um equilíbrio, né? Então você vai fazer a coleta daquele material e você tem um momento, que é o momento da entrada do cogumelo. Então o substrato não pode estar muito decomposto e também não pode estar verde demais. Então, na regra, assim, se fosse fazer uma média, uma semana após o corte daquela planta, dependendo da época do ano, pode ser até mais curto esse período, 3 dias, você pode fazer o processo que a gente chama de processo de limpeza ou de pasteurização daquele substrato. Então, ali, nesse processo, você vai eliminar esses micro-organismos que podem, então, competir com o cogumelo de interesse no substrato. Então, o processo de pasteurização, ele mantém ainda alguns micro-organismos que são benéficos para o cultivo, que somam aí no crescimento do organismo de interesse, que é o cogumelo que você vai inocular. Então, a pasteurização é bem interessante nesse sentido que ela elimina os micro-organismos que podem ser nocivos para o cultivo e mantém os micro-organismos que são benéficos. E aí você inocula, que seria o processo de você colocar esse micélio da espécie de interesse,
pode ser o champignon, por exemplo, naquele material, naquele substrato. E aí vai começar a colonização, a corrida micelial. Depois que o micélio colonizar o substrato, aí vem a etapa da produção do basidioma, que também é conhecida como frutificação, né? Mas não é um fruto. Então, esses termos, né, que a gente fala semente, frutificação, são termos assim similares porque a gente entende das plantas, né? Faz essa relação cogumelo e as plantas. E aí, essa produção do cogumelo você pode colher, né, vai ser colhido, vai ser embalado e comercializado. Mas essa etapa da colonização, né, geralmente é a etapa de maior dificuldade dos produtores, né, porque é realmente a etapa microscópica, né, que você vai com o tempo pegando aí a forma de realizar esses cultivos. E cada cogumelo tem suas especificidades, como temperatura de colonização, né? Alguma variação pequena ainda em relação à umidade, mas também preferência de material, né? De colonizar, como o Ângelo falou. Por exemplo, o shiitake ele gosta muito de madeira, então o cultivo dele em blocos é realizado com uma grande porcentagem de serragem, né? Então, por exemplo, no champignon você não utiliza serragem. É mais a palhada, por exemplo, a palhada de trigo, né? Pode também enriquecer com alguns materiais de origem animal, como esterco curtido. Tudo é feito um composto, né? Você faz um composto com os materiais que você tem em mãos. Pode ser feito, né, Ângelo? Por exemplo, o shimeji. Você pode utilizar a borra de café, que é um material aí que é descartado, geralmente vai para os lixões. Sim, a minha produção começou com borra de café pura. Os primeiros testes que eu fiz foi com borra de café pura. Então, para quem está na cidade, pode ser uma possibilidade bem interessante, né? Até ali no grupo de 2 vizinhos, né, do cultivo de cogumelos, estava mencionando a respeito dessa possibilidade de se cultivar também no jornal, né, o Pleurotus. Mas ele pode ser também simples, um simples substrato que você pode utilizar é a folha de bananeira picada. Qualquer tipo de gramínea picado, devidamente umedecido e pasteurizado, né? Tem processo, mas o material pode ser simplesmente folha de bananeira ou simplesmente o capim, azevém, mombaça, capim antitriturado. É um elemento que você pode utilizar para o teu cultivo. E aí, claro, conforme a evolução desse movimento, você pode enriquecer com outras substâncias, né? Você pode fazer um mix com a borra de café, com a palha, com um pouco de farelo de algum outro grão, e assim por diante. Então, o composto, né, esse substrato que você faz, ele é algo bem particular da região e do material que você encontra disponível a baixo custo e muitas vezes até de graça dentro do próprio agroecossistema, dentro desse ciclo que a gente estava mencionando aí, que o cogumelo faz parte, né? Então ele vai pegar esse material de origem vegetal, vai decompor, vai produzir o alimento, né, que é esse cogumelo que a gente está falando, e o que restar desse material é um excelente adubo para pomares, para hortas, para um reflorestamento de agrofloresta, porque já vai estar pré-decomposto, né? O cogumelo utilizou a parte dele e deixou o restante para os outros elementos da natureza dar continuidade na decomposição e ciclar os nutrientes. É bem versátil, né? Tem algumas pesquisas mostrando até de uso na alimentação animal dele. Uhum. Tem também outra coisa, assim, tem algumas pesquisas, no Brasil aqui é muito pouco, mas o substrato do shimeji, exaurido já, utilizando com ação nematicida em solo. Então, tem muita pesquisa para se desenvolver com a biotransformação dos fungos, né? Além da produção do cogumelo basidioma, né? O que eu posso aproveitar dele? Até tem a Jaqueline de Rio do Sul, que é uma ex-aluna minha aí dos
cursos que eu trabalhei, e ela tem usado lá para usar em estação de tratamento como um meio filtrante o substrato exaurido. Então, tem inúmeras possibilidades que tu pode estar reintroduzindo no ciclo, né? Sim, até inclusive a Herta já havia falado há alguns anos, né? Daquele boom de enzimas que o substrato libera depois no ambiente, né? O aspecto nutritivo daquele elemento como um adubo, né? Não é um simples adubo. Ele tem um potencial elevado acima da média de um adubo como um orgânico, porque ele passou já pelo processo, né? Então é bem interessante isso. E a borra é essa possibilidade aí, né? A borra que é descartada, principalmente nos grandes centros aí, né? Você vê cafeteiras aí fazendo quantidade enormes de café por dia, descartando 10, 20 quilos de borra de café, sendo que ali também tem um grande potencial para o cultivo de mais um alimento, que é no caso os fungos, e depois ainda esse resultado final que a gente está comentando, que traz benefício aí para desenvolvimento de novas plantas, por exemplo, de um novo pé de café, né? Sim. Interessante como é a natureza, né? Você vai observar aí, o ciclo é completo, né? Se você começar a estudar, você consegue refazer todo o ciclo com a mesma produção, né? Com o material inicial, enfim. Ó, a professora Era está aqui falando que sim, ó, o pessoal da Unicentro, ó, um trabalho contra nematóides. Então, e nematóides hoje de solo na agricultura é um sério problema. Então, acho que tem muito para avançar. Quem vai cultivar uma produção de fungos aí, produção de cogumelos, acho que a parte também do substrato exaurido pode se tornar uma fonte de renda. E que isso retroalimenta no. São degradadas, né? De recuperação de solo, porque é matéria orgânica pré-decomposta, então vai estar restaurando o equilíbrio da microbiota do solo, né? Se está um Também. nematóide lá em desequilíbrio, causando problemas, é um ponto positivo você inserir o substrato ali, pois está trazendo vida, está trazendo biodiversidade para o solo, né? Então isso é muito legal. É só ver o resultado. Se você tiver um bloco que você descarta, você vai ver, ainda ele segue produzindo a natureza, ainda é possível colher cogumelos de blocos e toras em descarte, e ainda assim ele está recuperando e melhorando a qualidade do solo ali, onde você está inserindo ele. É uma possibilidade. A tora é bem interessante nesse sentido, porque a tora, se ela não está bem decomposta, ela ainda pode ser utilizada, por exemplo, na caldeira, para você fazer o processo de pasteurização. Ali num produtor em Lages, próximo a Lages, ele utilizava algumas toras de descarte para o aquecimento da casa no inverno. E também uma grande parte para adubar o pomar de pera que eles tinham lá, né? Então, realmente se aproveita muito esse material, que pode vir ali da própria propriedade, do reflorestamento, e também voltar como adubo para aquele solo. E no meio desse caminho você está colhendo alimento, né? Tá ainda colhendo os cogumelos para consumo ou até mesmo para comercialização. E dentro desse contexto da produção, né, um ponto também que é interessante de destacar é a casa de cultivo, né? A casa de produção de cogumelo. Então existe uma etapa, principalmente no cultivo de toras, que você precisa ter uma estufa, por mais simples que ela seja. Ou como eu falei, o aproveitamento de um galpão, né? Um local, um galpão abandonado, pode ser um aviário abandonado, uma casa abandonada, um galpão, qualquer estrutura, mesmo que não seja muito grande, já é possível você começar o início de um cultivo. Ó, a Herta está falando lá, né? É rico em enzimas para dar a lignina, amido e celulose. Então é isso que a gente estava falando, né? Muito, muito bom. E a casa de cultivo, ela faz com que evite, então,
por exemplo, pegar uma chuva direta no cogumelo, que não é interessante para o processo de pós-colheita, ele está encharcado, está com essa água livre. Evita também a desidratação pelo vento, evita a entrada de insetos ou até mesmo de pequenos animais, né, que possam se alimentar desse cogumelo. Então, a casa de cultivo é um local interessante de se pensar. E um processo também da brotação do cogumelo, né? É feito um mergulho na tora colonizada de um dia para o outro, para que estimule a brotação, a produção desses cogumelos, né, de uma forma uniforme. Esse é o conhecido como choque hídrico. Então, o choque hídrico também pode ser realizado no substrato, num bloco de substrato, né? É possível que esse choque hídrico seja realizado também no substrato. Mas, geralmente, a gente vê ele acontecer no shiitake em toras, né? Um pouco também nos cultivos que a gente fala axênicos de shiitake, né? Onde existem grandes investimentos em estruturas climatizadas em que você está colhendo cogumelo todo dia. Todo dia, 365 dias no ano, é possível você colher, claro, e aí com condições mais adequadas no sentido da climatização. Porém, na natureza existem as etapas, as fases, né, dentro do ciclo aí das estações e que tem uma produção melhor, tem um incentivo, por exemplo, do clima que faz com que você diminua o uso de irrigação, o uso de climatização e assim por diante. O outono, essa etapa que a gente está, é uma delas, né? Muito importante. Não é à toa que o boletus edulis está sendo encontrado na época, né? O shiitake é bem parecido, ele gosta do outono. É a época dele lá no Oriente dele se reproduzir, né? Se manifestar na natureza. Então é uma época boa para o cultivo também na nossa região. Mas ele pode ser cultivado de forma artesanal, mais rústica, em todas as épocas do ano, porque a gente vê muitas vezes as estações variam muito, né? E dentro de um dia a gente pode ter climas de diferentes estações. E é aí que o produtor de cogumelo tem que estar ligado. Um exemplo, ontem estava chovendo, a umidade do ar estava 99%. Né? Hoje não. Hoje já tem ventinho e a temperatura diminuiu. Ela já foi para 65 por aí. Então essa é a diferença. Ontem eu não precisava fazer manejo de irrigação. Hoje pode ser que precise, que já diminuiu um tanto. Então esse acompanhamento. Temperatura, a mesma coisa, varia muito. Então de que elementos, de que instrumentos eu vou ter em mãos para mim poder aumentar ou diminuir a temperatura de uma casa de cultivo e assim por diante. Para manter uma escalonidade, né, da produção de forma para você atender o mercado, né, a clientela que você venha eventualmente a fazer, né? Eu vejo que uma coisa nos sistemas de cultivo, nas casas de cultivo, para você que está pensando aí e não quer investir tanto em refrigeração, é estudar formas de isolamento, né? Quanto a tua sala de cultivo tiver mais isolada, né, termicamente, a temperatura, seja com placas de isopor, seja com materiais que vão te dar uma termicidade maior, essa é uma grande vantagem, né? Que aí você pode estar reduzindo custos. Sim. Eu acho que está dentro do que é dessa pergunta que estão fazendo agora, né? Eu não vi ainda, mas eu sei que perfeitamente dá certo. Eu não vi ainda uma casa de cultivo com parede de barro, mas com certeza dá certo, porque é um isolante, né? Uma casa de barro com certeza vai ser mais quentinho do que um ambiente externo, onde está, por exemplo, nossa região geada, né? E também vai ser mais fresco num dia de intenso calor, que é o ambiente externo. Então, com certeza, é uma boa possibilidade de realizar um cultivo numa casa de barro. Eu acredito que seja bem interessante, só os cuidados com relação a trincas, né, com ser um material bem liso
e ao mesmo tempo, né, que essa umidade que vai estar livre na parte interna do ambiente, que tenha pensado algum sistema de selamento, enfim, do solo, de alguma forma para que ele não comece a se degradar, né, pela ação dos fungos, enfim, né, dessa Tem, ação. ó, lembre-se que o fungo é um ser vivo e ele respira. Então você não pode vedar totalmente a Não, estrutura. não, totalmente não. Tu vai ter as janelas de ventilação e circulação. Eu falo mais no sentido de que da perda de umidade e de temperatura, né? E mais assim, da umidade no barro, que se essa umidade constante, se ela vai ou não ficar, se vai conseguir manter a estrutura, Celso, mais nesse sentido. Né? Entendi. Só de barro não, né? A gente sabe que o pessoal faz paredes com palhada também, com apoio de bambu e tudo mais. Tem que ter uma estrutura bem elaborada, né? Para poder ser compatível com o cultivo, porque que nem o Anjo está falando, a estrutura, a parte interna da estufa, ela vai ser úmida. O objetivo dela é ser úmida, então a estrutura tem que ser feita pensando que lá dentro vai estar a umidade do ar elevada por o maior período do dia, né? Geralmente, mais ainda na fase, no momento da irrigação, né? No momento Sim, da... 95%, né? É o ideal, né? Depende da espécie também, né? Mas você vê que externamente, dependendo da época, o cogumelo não vai necessitar de uma casa de cultivo também, né? Então vai Sim, ter momentos que o produtor vai ter que ver isso. Poxa, será que está passando do limite aqui essa temperatura, essa umidade? Que manejo eu preciso fazer dentro da minha condição, dentro do clima? Por exemplo, agora esse ano que passou, a gente teve uma grande estiagem na nossa região, né? Então, nessa época, exige um tipo de manejo, um tipo de estrutura. Então, sempre tem importante você ter possibilidades, né? Ter cortinas, ter ventilação, a própria água disponível para irrigação de qualidade, mesmo que você não precise usar naquele momento, como já é um outro cenário agora, esse momento de elevadas umidades, né? Bastante chuva, não está precisando fazer irrigação, nem externa nem interna. É só acompanhar. E se fizer, é sujeito de prejudicar o cultivo. Contrário de uma época de estiagem. Então, o produtor tem que estar ligado no clima. sim, o senso de observação ele é muito importante dentro de quem vai querer cultivar. Se você não tiver senso de observação, a tua produção são bastante detalhes, né? Não é uma produção difícil de se fazer, mas é detalhada, né? Né? Uma Mas pergunta é aqui, só porque uma assim. pergunta, sim. Não, pode fazer a pergunta, então. Podemos até tentar molhar as paredes frequentemente, será? Assim o barro vai absorver a umidade e ir liberando aos poucos? O que faz o solo, na verdade, né? O solo trabalha dessa maneira. Pode É ser. uma possibilidade. Mas olha, a minha primeira estufa eu fiz de bambu, né? E de lona. Aí eu peguei e fiz assim, de maneira bem simples, eu mesmo construí ela, então o investimento foi baixo, praticamente algumas barras rosqueadas e a lona, e cerca aí de R$ 500 eu investi na estufa e deu conta da produção por uma média de 5 anos. Aí eu não fiz manutenção, que eu queria ver quanto tempo ela ia durar sem manutenção. Eu já construí outras duas e deixei. E ela foi, ela foi. Quando deu 5 anos e meio, caiu um galho de um pedaço de uma árvore lá, num vendaval, bem em cima dela. Aí eu vi, opa, encerrou esse ciclo dessa estrutura. Eu queria ver quanto tempo ela ia durar. E ela durou esse tempo que eu falei. Com manutenção, ela pode durar pelo menos o dobro. Uma estufa bem simples de bambu com lona. Então, né, é uma possibilidade. Existem diversas outras, né? Contribuindo só com esse teu trabalho, aí eu lembro que eu acompanhei quando a gente fez o curso lá, que interessante ressaltar que é de lona, mas você tem um cultivo com mata, né? Muita mata nativa,
e passa um riacho próximo, né? Então, uma condição de umidade que você tem e de temperatura dentro daquela mata ali ajuda na tua sala, né? Mesmo ela sendo de lona, tu tem a termicidade do interno do ambiente, né? Então, acho que isso O que que acontece? você... Aonde que você vai encontrar os cogumelos? Dentro do capão, né? Aqui na nossa região de Mata Atlântica. Dentro desses fragmentos de floresta que ainda restam, é onde vai encontrar os cogumelos nativos. Então é uma possibilidade boa, principalmente para o verão, de você inserir o seu cultivo nessas regiões. O shiitake em toras, a colonização dessa madeira pode ser feita na mata, nesse ambiente sombreado e úmido, como o Ângelo estava falando. Pode ser feita a colonização da madeira também numa casa de cultivo, numa estufa? Pode. Mas o interessante é você buscar esses recursos da própria região, né, da própria natureza, que vão estar te propiciando um ambiente mais úmido, de temperaturas mais amenas, né, principalmente no verão, que vai, assim, ser o local de origem dos cogumelos, né? Então, você vai inserir seu cultivo nessa região. Então, num rolê na propriedade, você pode encontrar a melhor área, que tem acesso à água também, né? É importante. E já você pode escolher o local onde vai ser realizado o seu cultivo. Perfeito, acho que essa relação da escolha da área, esse ponto de escolha uma área boa, ela é importante, né? Tu vai diminuir irrigação, vai diminuir gasto de energia, né? Então isso Eu tive um amigo que cultivava cogumelo pleurotus no centro de São Paulo, capital, dentro do apartamento. Ele pegou um quarto e fez uma sala com ar-condicionado, umidificação, e ele conseguiu produzir, atender, comercializar. Agora ele não está tanto com a produção de cogumelos, mas ele está produzindo os inóculos, né? Então também é uma possibilidade de agricultura urbana, né? Você utilizar um local na cidade para o cultivo de cogumelo. E essa é a necessidade que urge na atualidade da produção de alimentos, né, num pequeno espaço. Num pequeno espaço você pode fazer uma série de prateleiras e cultivar uma grande quantidade de substratos, né? Um ponto que eu não falei aqui, que eu acho que é importante considerar, é que a produção do cogumelo é de acordo com o peso do substrato. Então, por exemplo, o Luiz está me entregando aí. Eu vou ter que falar dessa. O peso do substrato. Então, se você faz um substrato de 1 quilo, aproximadamente 20% vai ser de cogumelo. Então, seriam 200 gramas. Existe uma proporção, né, similar, é uma média de 20%, pode variar para menos ou para mais, do peso do substrato. Essa história do Luiz, aí eu contei para ele que foi o seguinte, eu tinha o shiitake, como eu tinha pouco recurso na época, e eu tinha o shiitake lá no capão e ainda não tinha estufa. E a literatura diz que geralmente coloniza as toras aí com aproximadamente 10 meses, né? Variando um pouco aí para 1 ano ou 8 meses. E fazia 4 meses e meio que eu estava cultivando e já começou a aparecer alguns cogumelos. E a minha projeção para construir a estufa era dali 1 mês. Aí, quando eu vi que já tinha algumas toras propícias, eu mergulhei ela no riachinho lá da propriedade mesmo, fiz o choque hídrico no riacho e levei para casa e coloquei ela no banheiro, né? Lá no box, lá do chuveiro, e deixei lá no ambiente mais úmido que tinha na minha casa. E aí brotou mesmo alguns cogumelos lá e eu vi que estava começando a dar certo. Aí foi o estímulo para mim construir a estufa, né? Então é isso. Esse é o exemplo mais simples que tem de você ver como é possível quando você tem um objetivo e quando você quer fazer algo com os recursos que você tem. É a formiga, né? Formiga, a abelha não espera grandes eventos para sair fazendo. Então faça com não de é acordo fácil. com ele, né?
com o que tem em mãos. Lá na época também eu não tinha ainda irrigação, eu pegava água desse mesmo riacho com o regador e regava minhas toras por um tempo. Depois eu fiz, captei água, e daí tem todo esse trabalho que acontece, né? Lá a fonte de água ficava a 70 metros, então eu tive que cavar uma valeta de 70 metros para trazer água. Então é assim, no rural cada um tem seus desafios, né, para poder realizar. Mas é um estímulo legal saber que dá para fazer grandes realizações com o que tem. Começar pequeno. Acho que uma coisa assim da minha experiência que eu observo assim é assim, quem está começando, faça um poucos testes. Pega uma metodologia e segue à risca aquela metodologia. Que você está ali no início, e eu vejo isso dos meus alunos também em cursos. Ah, sai do curso e teve um que botou na pia do banheiro, outro não sei o quê, enfim, tu faz muitos testes e acaba perdendo muita energia com isso. Então, assim, é bom fazer testes, mas poucos, né, no início, senão tu acaba sendo desestimulado. Seguir já o que está aí na literatura, tem bastante material para pesquisar, né, que nem o Anjo está falando. Seguir essas orientações e aí mais para frente, quando você tiver já no know-how, condições de inovar, aí sim. Tem mais alguma pergunta aí, Anjo? Eu acho que é isso, Celso. A princípio, Para pessoal, tem trás, lá mais algum? que a gente se empolgou no início ali, para Sim, falar algumas informações, ainda tem bastante coisa que ocorreu nessa história do cultivo, mas acho que por hoje tá legal, assim, que situa já as pessoas nesse assunto de cogumelos e que nem o título que a gente colocou, né, inserindo ele na produção de alimentos, nos agroecossistemas, que é algo que está acontecendo e vai acontecer ao longo dos anos aí por uma necessidade. Por uma necessidade, né? O próprio mercado, o próprio consumidor vai pedir, vai querer, né? Então, os produtores vão ter que fazer acontecer essa produção, né? Fazer acontecer para poder atender a demanda dos consumidores, que vem aumentando. Na certo. época de 2010 que eu fiz, o consumo brasileiro era cerca de 50 gramas. Hoje a gente tem um consumo já na faixa de 500 gramas. Então aumentou aí, né, nesse tempo 10 vezes, né, o consumo. Então vem aumentando. É aquela coisa, a pessoa conhece hoje, compra uma bandejinha, faz uma receita e assim vai passando para diante, né? E todos vêm um dia conhecer esse alimento Sim. que é de extrema qualidade. Celso, tem uma pergunta aqui do Augusto Posser. A princípio, precisa de responsável técnico para o cultivo? Olha, depende de onde você vai comercializar ele, né? Se você tiver um cadastro de produtor rural, já é o suficiente para você comercializar ele, né? Então, claro, dependendo de cada região, do estado, do município, né? A gente sabe que existe variações nisso, né? Mas aqui para nossa região, tendo o cadastro de produtor rural, já é o suficiente para você comercializar o seu produto. Você consegue emitir a nota fiscal, né? A nota desse alimento, pode entregar em restaurantes, supermercados. Mas no início, geralmente você começa fornecendo para os seus amigos, para pessoas próximas, né? E mesmo assim, quando você vê, já não está dando conta. E me diz uma coisa, aí na tua região aí eles pedem alvará da vigilância para venda dos cogumelos, como é que tá aí? Eu acho só se for um cultivo na cidade, né? For um Certo. cultivo dentro da cidade. Claro que vai muito, assim, eu vejo, né? A minha visão sobre isso é a seriedade que você trata o assunto, né? Claro, eu já tenho, como engenheiro agrônomo de formação, já estou habilitado a trabalhar com produtos de origem animal, vegetal, de produção agrícola, pela profissão. Então, claro, facilita, dá uma credibilidade, né, para a pessoa. Então, é sempre interessante a pessoa buscar
esses meios legais, né, de ter essa credibilidade perante a população, que vai ser o pessoal que vai ser a clientela. E muitos princípios, né, a transparência do cultivo, a forma que é realizado, isso é muito importante, porque cria essa credibilidade pelas ações, pelas atitudes, pelas palavras, né? Então é sempre importante buscar fazer as coisas dentro da lei, né, dentro da forma correta, para poder ter esse apoio também, né? Para poder ter o apoio da legislação. E também evitar que pessoas que negligenciam isso, né, causem algum prejuízo para a cadeia produtiva dos fruticultores. Né? Mas no início, tem essa, que nem eu falei no início, tem essa tolerância, porque a pessoa ainda está aprendendo, então ela precisa desenvolver isso, né, e seguir adiante. Porque grandes investimentos, já de cara, sem assistência técnica, por exemplo, é bem complicado. O sujeito se deparar com um desafio, com uma diversidade e não conseguir dar conta, e aí entra naquela estatística. Dou um ano. Então tem que ter esses cuidados. Vamos responder mais essa. Isso, É assim. Todos os cogumelos são comestíveis. Alguns apenas uma vez. Tem algumas espécies que são tóxicos e tem outras que não. Tem outras que, como a gente mencionou, são medicinais. A maioria delas são comestíveis. A maioria das espécies é comestível. Mas nem todas têm um gosto bom, uma palatabilidade, um sabor adequado, né? Então, é interessante buscar consumir essas espécies já conhecidas, né, a nível comercial e que você encontra nesses estabelecimentos de venda. Mas também há a possibilidade, como a gente falou, se especializar no sentido de identificar espécies silvestres encontrando as espécies comestíveis, né? No caso, aquela trufa que foi encontrada ali no Rio Grande do Sul, né, que é uma espécie de fungo, é uma trufa, tem um alto valor agregado e é uma novidade científica que é um alimento. Então, exigiu dedicação e pesquisa das pessoas para chegar, encontrar aquela trufa, para começar a identificar, por exemplo, boletos ali, né, o porcine nessa região da Serra Gaúcha de Santa Catarina. Existe um estudo para encontrar qual espécie estava se tratando e evitar consumir espécies que são tóxicas. Como nas plantas, também existe, né, as plantas que podem causar toxicidade. Só comentando alguma coisa sobre toxicidade que vem em relação a substrato, né? E ali tu comentou alguma coisa sobre o substrato de papelão, né? Só tem que cuidar da questão dos metais pesados, né? Da habilidade dos fungos em absorver metais pesados e estar passando para o alimento. Então, uma dica que eu posso passar é, quando tu vai construir a preparação do teu substrato e materiais, ter muito cuidado nesse sentido, né? Que o que você coloca para dentro do substrato é o que vai dar, que vai retornar ali, vai mostrar a questão do teu alimento, né? Se vai ser saudável ou daqui um pouco pode estar gerando um outro problema, né? Então tem que ter esses cuidados, né? Isso mesmo. Talvez para uma pessoa que vai fazer um teste inicial, para começar a entender como é que é o micélio, o basidioma, aí sim, pode usar um papelão, um jornal, algo assim. Ideal para o consumo, né? E também para a produção comercial. É só para exemplificar como é simples. Como ele basicamente degrada materiais de origem vegetal. Mas é bem melhor você pegar ali uma palha, né? O pessoal lá em Guarapuava usava o azevém, a folha da bananeira, outros elementos assim que tem disponível na natureza, fazer um cultivo teste, né? E poder ter o seu cultivo em casa, para o consumo próprio da sua família, né? Um objetivo legal é esse, dentro do conceito de soberania alimentar, né? Fazer uma produção para o consumo próprio, né? Que vai estar trazendo, além de dignidade social para a pessoa, trazendo ela mais próxima da natureza,
integrando ela novamente e, como resultado, um alimento de excelente qualidade, que pode beneficiar não só ela e a família dela, como também as pessoas da comunidade, né? Correto, de acordo, né? De deixar de ser simplesmente uma produção mecânica, mas algo que você interaja, né? Com a produção e também levando saúde para as pessoas, né? Eu acho que isso também é um intuito que vai muito além de somente produzir, né? De não ser somente algo comercial, né? Mas que você possa estar também dentro de uma missão de levar saúde para as pessoas, né? Isso é algo ainda maior. É verdade. Porque o que acontece, né? Produção de alimentos aí, né? O produtor rural, tanto o fugicultor também, né? É um estilo de vida, né? Eu preciso hoje realizar tal tarefa. Tem que estar dentro do contexto da pessoa, né? Então é um estilo de vida. Eu preciso passar lá na estufa regar hoje, eu preciso passar no produtor fazer uma entrega, eu preciso falar com tal pessoa, eu preciso mandar uma receita para um amigo. É um estilo de vida, né, que você se coloca à disposição. Então tem que ter vontade de realizar essa parte, né, se for o caso, como qualquer outro cultivo também, né? Falei com o Ângelo das abelhas sem ferrão, né, que é um novo movimento que está começando aqui também, que soma, que entra junto da produção de cogumelos. Porque quando a gente pensa num estabelecimento agrícola ou numa produção urbana, tem que ter diversidade. A natureza é biodiversa. Então, a biodiversidade pode estar dentro dos cogumelos, como também pode estar dentro dos cultivos, dos manejos que você está realizando, né? Eu vou plantar uma horta aqui também, daqui a pouco eu vou estabelecer um pomar, um galinheiro, e assim por diante. Você tem fontes de renda e fontes de consumo de alimento no estabelecimento rural, né? E o cogumelo entra como um complemento e com uma possibilidade de ser a maior renda, né? Daquele estabelecimento. Também existe essa parte. Mas para o início, geralmente uma renda complementar, um alimento saudável, de possibilidade para atender aquela família, né? E com um futuro promissor. É isso Olha aí, aí, então, só o Luiz Cláudio falando tudo que a pessoa se dispõe a fazer tem que ser feito com amor, com certeza, né? Não mandou basta, super. não basta simplesmente ser algo comercial, né? Algo que dê lucro, mas também que te dê inspiração para você seguir e cultivar, porque senão você vai desistir na primeira, né? Hoje a gente vê com essa situação de pandemia global, né? Muita reflexão de o que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o legado? O que a gente vai deixar para frente, para as próximas gerações? Então, essa reflexão é bem importante nesse sentido, fazer as coisas com amor e fazer o bem, né? Isso que nos move. Seguimos É. aí aprendendo. E estamos sempre aprendendo, né? Isso que é legal, Sim, né? Faz um tempo que a gente está no cultivo, continuamos aprendendo. sim, a construção é constante, né? E você vai tentando desenvolver técnicas, né, de produção diferenciadas, vai melhorando, enfim. Até só comentando para finalizar, só um detalhezinho em relação a, por exemplo, substrato com filtro, né? Seja ele filtro de algodão, micropore, o Celso, quer dizer, o Márcio Aida, ali do Paraná, ele fez durante um estágio de pesquisa no Japão, ele observou em shiitake, que shiitake em blocos, a produção ela é melhor onde você tem filtro e também mantém mais a umidade, né? E eu vejo hoje muitos cultivos que estão sem filtro, então assim, são coisas que são detalhes que daqui a um pouco fazem a diferença aí no teu cultivo, né? Mas claro, vai depender da estrutura de cada lugar, né? Se você tem um controle maior de umidade ou menor, esse filtro ele age de uma maneira mais eficiente, né? O oxigênio, né? A liberação Também. do carbono também, esse metabólito, é o respirar, né? Do fungo que ele respira. Então precisa ter essa troca. É importante para o desenvolvimento dele. E também, vamos dizer assim,
a luminosidade, né, que é um detalhe também antes da gente encerrar, ele não precisa. É um ser classificado pela biologia como heterotrófico. Não necessariamente precisa da iluminação como uma planta para realizar a fotossíntese. Então, o cogumelo não realiza a fotossíntese. Ele absorve os componentes que ele precisa do composto. Só que eu vejo que é importante, porque dentro da mata entra uma radiação solar, né? Entra uma luminosidade e entra em contato com esses seres. Então é importante também a luminosidade. Vamos fazer uma casa de cultivo totalmente escura, né? Que pode também gerar algumas diferenças do ambiente natural, né? É possível cultivar, mas a claridade eu vejo que é bem importante. Tem a sua relação, né, com o sistema dentro da própria natureza, a luz do sol. Com certeza. Eu tenho um aluno, inclusive tem uma foto, não tem como compartilhar aqui, mas que totalmente escuro. Engraçado como fica, né, o basidioma. Não fica, o basidioma ele fica, parece que é um coral. Ele não consegue desenvolver pilho. A tendência é ele ficar cada vez mais branco, né, incolor, diminui a cor dele, e também estiolar, que nem quando uma planta vai buscar luz. Isso. Então, tem relação. Ele não precisa necessariamente da luz para a fotossíntese, mas para o ciclo dele se completar de uma forma natural e original, ele precisa dessa iluminação, dessa claridade, que é o que acontece na natureza, né? À noite é totalmente escuro, mas de dia, né, tem a luz do sol. É isso Então, aí. tá, eu acho que é isso. É isso. Então agradecemos aí a presença do Celso Betti, aí, professor, aí, pesquisador, também aí trabalhando com os fungos. Então agradeço de coração aí por ter aceitado o convite e a todo mundo que participou da live anterior e dessa também aí. E a gente está à disposição. Segue lá o Celso Betti lá no Instagram dele também, quem tem interesse em conversar mais com ele, e comigo aqui também no Ângelo Piaia, Ângelo.piaia, então, no Instagram, quem tiver interesse aí em mais informações. Então é isso. Eu também sou grato pela participação das pessoas que tiveram a possibilidade de estar vendo essa live, né? O objetivo dela é realmente socializar um pouco desse conhecimento que a gente já adquiriu aí na caminhada com a produção de cogumelos, para dar também um estímulo para algumas pessoas iniciarem, para trazer algumas informações para quem está querendo aprender um pouco mais, né, sobre essa cadeia que é de produção de fungos, né, que é a fungicultura, que ainda é pouco conhecida, principalmente para nós aqui no sul do país, né, e dizer que é possível, né, eu estou trabalhando com essa produção de cogumelos já faz aí cerca de 9 anos, e a gente até se olha para trás, assim, fica um pouco confuso, parece que faz bastante tempo, mas de repente parece que faz muito pouco, porque as coisas acontecem de uma maneira tão interessante, a evolução que acontece, né, as portas que se abrem. O próprio Ângelo é um exemplo disso, que se disponibilizou em fazer o curso, né, e agora está investindo bastante nessa questão da assistência técnica, acompanhando cultivos, se especializando cada vez mais. É uma possibilidade, né, dentro das diversas, e interage bem, entra dentro do mecanismo da própria natureza. Então a gente tem que aproveitar, fazer parte disso também e seguir, né? Seguir aí buscando refletir sobre as contribuições que a gente está dando aí para esse planeta e nesse plano. Valeu, então agora é 28 segundos. Muito obrigado aí, Celso. E aí, quem sabe a gente chama aí para uma outra live futura aí. Obrigado, boa noite a todos, pessoal. Até mais. De bom. Valeu. Com Deus aí. Fique com Deus aí também, tudo de bom. Um abraço aí, até mais.